Bom, pessoal, hoje nós vamos iniciar a nossa aula de divisores de um número natural, tá certo? Então preste bastante atenção porque essa aula é o alicerce para os próximos conteúdos que a gente vem estudar, tá bom? Então vamos lá e preste atenção. Olha só. Iniciando aqui, galera, a gente tem o seguinte, ó. Divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividirem tal número, resultarão em uma divisão exata. Galera, o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo em divisão exata, quer dizer que o resto vai ser zero, certo? Ou seja, o resto é igual a zero. Tudo bem? Então, isso significa dizer que os divisores de um número natural é um conjunto finito, certo? Vamos colocar aqui, ó, os divisores de um número natural, tá? É um conjunto finito, Ou seja, galera, se é um conjunto finito, existe um número limites dos divisores de um número natural, certo? Ou seja, os números naturais, não é? Os números naturais, que ao dividirem tal número, resultarão em uma divisão exata, ou seja, o resto vai ser zero, tá certo? Então, como é que a gente faz para a gente descobrir quantos divisores aquele número natural tem? Ou seja, quantos números estão pertencendo àquele conjunto finito? Ou seja, a quantidade de números que pertencem ali aos divisores dos números naturais pertencentes àquele número, tá? E aí eu pergunto para vocês, como é que eu posso calcular? Galera, a gente pode calcular por fatoração ou decomposição em fatores primos, certo? Então, olha só. Então, você vai colocar aí, ó, podemos calcular, certo? A quantidade de divisores de um número, certo? Através de fatoração, ou seja, por fatoração, ou divisão de fatores primos, Então, preste atenção, tá, galera? Vamos lá. Então, por exemplo, galera, se eu quiser fatorar o número 200, certo? Como é que eu devo fazer? Preste atenção. Olha só, para a gente fatorar o número 200, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é dividir esse 200 em fatores primos. Para a gente dividir o 200 em fatores primos, a gente tem que procurar primeiramente aqui o menor número para poder dividir o 200. Eu vou mudar aqui a cor do piloto, ó. E, por exemplo, a gente vai começar por 2. O 200 dividido por 2 dá 100. A gente ainda pode continuar dividindo por 2? Pode, então repete o 2, ó. Vai ficar 50. Ainda pode continuar dividindo por 2? Pode. Vai ficar quanto? 25, certo? O professor ainda pode dividir por 2? Não. Por 3 pode, o 25? Não. Por 4 pode? Não. Por 5 pode. Então 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 ainda pode ser dividido por 5, que vai restar 1. Tudo bem? Então, o que acontece aqui, galera? A gente tem aqui a divisão em fatores primos do número 200, certo? A gente tem que 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao cubo, que é o 2 multiplicado 3 vezes, vezes 5 vezes 5, ou seja, 5 ao quadrado, tá bom? Agora, a gente tem aqui, ó, o número 200 fatorado. 200 fatorado. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Da mesma forma, a gente vai fazer aqui
com o número 100, tá? Não, já que a gente já utilizou aqui, vamos colocar aqui o número 120, certo? Vamos aqui primeiro fazer a decomposição de fatores primos do número 120, não é? Olha só, por 2 pode, inicialmente pode, vai sobrar 60. Por 2 sobra 30, por 2 fica 15. Eita, pode por 2 ainda? Não, né? 15 não pode dividir por 2, mas por 3 pode, sobra 5, certo? E agora pode por 5, que sobra 1. Então, a divisão em fatores primos já foi feita, agora a gente vai colocar na forma de fatoração. A gente tem 3 2 aqui, pessoal, então fica 2 ao cubo, né? 2 ao cubo, peraí, borrou aqui, pronto. Vezes o 3, vezes o 5, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, o número 120 fatorado. Tudo bem? Atenção, concurseiro, preste atenção, certo? Então você pode perceber que não é uma coisa difícil, tá certo? Fatorar um número. Esse artifício, esse recurso, você vai utilizar muito nas suas provas, tá? É um recurso essencial para você que quer passar, tá certo? Então vamos avançando aqui. Bom, pessoal, agora a gente vai aprender a calcular a quantidade de divisores de um número natural. Para quem não me conhece, galera, eu tenho um probleminha do lado direito da língua, que ela é um pouco dormente e trava um pouquinho, mas não ria aí na sua casa porque é bullying, não é? Foi quando eu fui tirar o dente, aquele siso, não é? E aí a anestesia pegou no nervo, mas besteira, né? É bom que dá um A a mais na aula, né? Então, seguinte, para a gente calcular a quantidade de divisores de um número natural, eu vou usar ou utilizar o exemplo anterior do número 200, certo? Então, preste atenção. Olha só. O número 200, tá? Vou mudar a cor aqui para marcar, ó. O número 200, que foi decomposto, possui 2 fatores primos, que a gente viu lá, galera. Quais são esses fatores primos, galera? Ó, um com expoente 3, não é? Que ficou 2 elevado a 3, e o outro com expoente 2, que ficou 5 ao quadrado. Vocês viram, galera, que quando a gente fatorou aqui, ó, o 200... ficou 2 elevado a 3 vezes 5 ao quadrado. E aí, como é que a gente faz para descobrir a quantidade de divisores do número 200? A gente vai utilizar esses dados, tá, pessoal? Aqui, ó, o 2 ao cubo vezes o 5 ao quadrado, certo? E aí, como é que a gente vai fazer? Olha só, a multiplicação dos expoentes adicionado a uma unidade cada um deles, certo? Irá fornecer a informação procurada. Eu vou traduzir isso aqui bem simples para vocês, galera. Quem são os expoentes aqui? É o 3 e o 2, não é? Então, a gente vai pegar o 3 e o 2 e vai adicionar uma unidade. Ou seja, a gente tem que o 3 aqui, eu vou fazer aqui de lado, ó. Vai ser o 3 mais uma unidade, que é 3 mais 1, vezes o 2 mais uma unidade. Ou seja, o 3 mais 1 é 4, vezes o 2 mais 1, que é 3. Consequentemente, dá 12. Então, isso significa dizer que o número 200, certo, possui 12 divisores. Divisores. Certo? Tudo bem, pessoal? Legal, né? Então, sim, divisores naturais. Coloca aqui, ó, naturais. Tudo bem? Massa, né? Não é tão difícil, né? É bem tranquilo de entender. Então, você percebeu que você vai fatorar o número 200, vai pegar os expoentes, vai adicionar uma unidade a cada um e vai multiplicar. Aí você descobre a quantidade de divisores de um número natural. Nunca mais você vai esquecer disso na sua vida, certo? Nunca mais, tá? Então vamos avançando.